Eneskirtaik. Capítulo 1. Mundo pós-guerra. Corinto, o último refúgio da humanidade. Uma cidade que já havia sido pilar da esperança humana, após o ataque do vírus de computador Vengix. Mais de 80% da humanidade foi exterminada e mais de 90% da raça humana devastada. Os que sobreviveram se refugiaram na cidade de Corinto, como citado anteriormente, o último pilar de esperança da humanidade. Era um grande domo, onde abrigava toda a força de combate restante, pessoas do mundo todo e onde o ar ainda era suportável. Além da poluição liberada pelos zangões Vengix, máquinas operacionais altamente perigosas, também haviam sido liberadas no ar, em várias partes do mundo, componentes radioativos, que liberavam gases tóxicos no Senhor. Por alguns anos, a humanidade foi capaz de viver um pouco, uma vida calma e pacífica. A cientista mais brilhante da cidade foi capaz de desenvolver um escudo que impedia os ataques dos moedores, soldados padrões de ataque Vengix, e evitava invasões na cidade. No entanto, como qualquer vírus, Vengix evoluiu, encontrando maneiras de penetrar as barreiras da cidade. Os robôs de ataque Vengix, unidades robóticas autônomas, com armamentos diferentes de qualquer outro robô. Esses soldados entravam por dutos de ventilações, encanamentos de água, pelo subsolo ou até por brechas no escudo. Em meio a essa nova ameaça, a humanidade precisou evoluir mais uma vez. Dr. K foi capaz de criar 3 dispositivos chamados morfadores de aceleração. Aparelhos portáteis, capazes de sincronizar a matriz celular dos corpos de seus usuários, utilizando de um campo bioelétrico universal, que percorre todo o planeta e todas as suas formas de vida, conectando toda a vida dos seres. Ao todo, foram criadas 3 séries de morfadores, das séries vermelho, amarelo e azul. Cada um dos 3 ranges foi escolhido com base em exames práticos e mentais, testando suas aptidões físicas, capacidades mentais e os seus limites, além da bravura e coragem. O resultado foi impecável. Eram fortes, eficientes e destemidos, capazes de destruir os robôs ataques sem muitas dificuldades. Porém, como esperado, Vengix evoluiu mais ainda e em menos de 2 anos, já era capaz de bater de frente com os ranges. Mesmo com o fator do Megazord, uma máquina de combate gigante, feita para combater os robôs ataques após serem energizados por Vengix, que expande as suas células e os tornavam gigantes. Essa forma era alcançada pela combinação dos 3 Zords dos ranges, veículos de combate inteligente, sendo eles, Zord Urso Rastreador, Zord Leão Transportador e Zord Águia Veloz. Onde, com a combinação de ambos, dava origem a um Megazord Turbo, a maior força de ataque da cidade de Corinto. Nesse cenário, foram criadas mais 2 séries, a série verde e a série preta. Porém, faltavam encontrar pessoas adequadas para ambas. O que não faltava eram opções para vagas de ranges, mas pessoas competentes eram quase nulas. Em alguns meses, o 6º Ranger havia sido encontrado, um dos poucos humanos sobreviventes, fora da cúpula. Isso permitiu uma leve aliviada na pressão sobre a humanidade, porém ainda necessitariam encontrar o 5º Ranger rapidamente. Assim, teriam uma equipe para operar com total poder. Felizmente, alguns dias depois o 5º Ranger Verde havia sido encontrado. Junto disso, os Zords da série verde e preta também ficariam operantes para a ação, alavancando muito mais o poder de fogo dos ranges. Infelizmente essa vantagem não manteve muito, pois o vírus Vengix foi mais uma vez capaz de se adaptar às defesas da humanidade. Mesmo com novas combinações Zords, parecia que só estavam prolongando o inevitável. Alguns meses depois, uma situação inesperada aconteceu, os Zords Falcão Coptero e Jato Tigre foram avistados fora da cúpula pelos próprios ranges, que haviam ido em busca do paradeiro das memórias do Ranger Preto, Dillon. Quando retornaram, trouxeram consigo não somente os 2 Zords primários, mas também os primeiros usuários do sistema Ranger, os irmãos Gen Gema. Isso ajudou em muito a equipe, com o aumento de poder dos Zords e a adição de 2 novos membros incrivelmente eficientes.
Alguns meses depois, o Zord Paleozord foi encontrado e recuperado, o que permitiu abrir uma grande vantagem contra o exército de Vengix. Semanas depois, a situação se alarmou rapidamente, pois os robôs de ataque estavam sendo capazes de superar a formação Megazord mais poderosa, Válvula Máxima Megazord. Os equipamentos das máquinas estavam sendo capazes de afetar mais os sistemas dos Zords do que dano na estrutura do Megazord. Por sorte, o Megazord Paleomax era capaz de assegurar a vitória de Corinto contra as máquinas. Sabe-se sei lá quanto por quanto tempo. Eventualmente, ocorreu do próprio vírus Vengix contra Corinto. O mesmo estava utilizando o corpo de um robô de ataque que havia sido derrotado algumas semanas atrás. O vírus havia ativado uma frequência sônica, capaz de controlar todas as pessoas com implantes robóticos no corpo, o que facilitou que tomassem o centro de controle da base e desativassem os escudos, permitindo que Vengix e suas tropas entrassem na cidade. No entanto, esse foi o pior diante do que o vírus havia reservado para os protetores da humanidade. Vengix havia conseguido adentrar nos sistemas que os Ranges usavam para morfar. Como tais campos energéticos estavam diretamente ligados à estrutura celular dos seus portadores, Vengix se tornou capaz de manipular as estruturas celulares dos usuários desses campos. Dessa maneira, com um único tiro, foi capaz de apagar o Mash Megazord, onde infelizmente, também apagou os Ranges Dourado e Prata. A esperança parecia ter morrido. Um Megazord havia sido desintegrado, 2 Ranges foram mortos, os sistemas da cidade havia sido tomada e os demais Ranges foram derrotados pelo inimigo. Ao final do dia, como um farol de esperança, os Ranges foram capazes de travar o controle de Vengix sobre o campo de morfagem, utilizando de um vírus contra outro vírus. Com sua derrota, as pessoas que estavam sob seu controle voltaram ao normal. A esperança da humanidade tinha mais uma vez retornado, mas dessa vez definitivamente. Levou-se alguns meses, mas com o trabalho em conjunto de toda a população, foi possível limpar o ar ao redor da cúpula, o tornado respirável novamente. Após sua limpeza, as portas do mundo foram reabertas para as pessoas, não da mesma forma, mas ainda assim, forma abertas. Além disso, esse também foi um momento recheado de emoções para toda a equipe Ranger. Pois cada um tomaria o seu rumo e mesmo não sendo um adeus, sendo um até logo, não diminuía o peso daquele momento. Cada um deles ali havia passado por diferentes coisas, tanto problemas e superações, mas juntos superaram as dificuldades e adversidades, se tornando uma verdadeira família. Mesmo sabendo que não se veriam por algum tempo, alguns em específico, isso nunca apagaram o que tinha passado e superado juntos, como amigos e principalmente uma família. Além disso, eles prometeram que eventualmente de reencontrariam novamente. Com isso, a Dr. K fez o recolhimento dos morfadores de séries dos Ranges, para serem guardados em segurança. Afinal, o vírus Vengix havia sido destruído, não havia mais sentido existir a força de operação Ranger. Com todos seguindo seus caminhos, a Dr. K e Ziggy seguiram, ironicamente, caminhos juntos. Onde abriram uma escola para ensinar as crianças sobre o biocampo, providenciado pela própria K, enquanto Ziggy, ele ensinaria a eles o seu maior talento, bonecos de sombra. Conseguir um local não foi difícil, afinal tinham literalmente o mundo inteiro à disposição. A respeito da construção, não custou nada. Para a surpresa de todos, o coronel Mason Trueman quitou com todos os custos da instalação e de seus equipamentos. Sendo essa uma forma do coronel de agradecer a eles por terem salvado o mundo, o que a K e Ziggy aceitariam de bom grado. A instituição ficou localizada próxima a uma clareira, pois seria perfeito para um ensino sobre o biocampo, utilizando da vegetação e dos animais ao redor como exemplo e tudo de forma natural. Também porque lá recebiam quantidades generosas de raios solares, o que ajudaria muito Ziggy com os bonecos de sombra. A instituição era do tamanho de uma escola do fundamental, até porque ser grande não era necessário e só atrapalharia. O nome escolhido pelos dois foi algo improvisado, pois não chegavam a um consenso. Então colocaram o Centro do Mundo, nome escolhido por Ziggy, na qual a K cedeu por falta de uma escolha melhor.
Com todas essas mudanças, uma coisa bem comum aconteceu, mas com um grande significado. Como era de se esperar, Dr. K e Zigi, eventualmente, construíram as suas residências, só que próximas, algo com um grande peso emocional, especialmente para a Doutor, pois significava que ela queria estar perto de Zigi, queria a sua companhia. A escola não foi só muito bem aceita pela sociedade, mas também vangloriada pela sociedade. Os ensinamentos providos da diretoria/POFCIS da K eram muito efetivos, além de benefício para as crianças, mesmo que não fosse do gosto dela. Além disso, havia os momentos com o professor Zigi, que iam desde brincadeiras com bonecos de sombras, até aulas de geografia e sobre o meio ambiente. Além de histórias suas sobre ser um incrível ranger. Felizmente, todas aquelas fugas de Zigi, dos cartéis da cidade serviram para algo. Para se terem uma ideia do tamanho da influência dessa escola na recém-construída Laneda dos Anjos, primeira cidade da humanidade, só haviam grandes edifícios e mansões ao redor dela. Seguindo a partir daí, surgiram mais casas, prédios, monumentos e ruas. Quando se deu conta, já havia sido criada praticamente uma metrópole. Toda essa responsabilidade não impediu de forma alguma que Zigi e K perdessem os seus momentos. Ambos, de todos os 8 membros da equipe, eram os que mais mantiveram contato e ainda mantinham. Os momentos de amizade, entre aspas, entre eles eram normalmente passeios pela cidade, sugeridos por Zigi, organizar dados, sugerido por Dr. K, quase sempre. Outros, eram apenas assistir filmes juntos. Esses eram os momentos mais longos. Não por conta dos filmes, mas pela falta de concordância de ambos. Zigi queria filmes de ação, aventura e comédia, enquanto K queria ver documentários, drama ou romance, mesmo que não admitisse. Na maioria, escolhiam algo de ficção científica, pois tinha ação e aventura, o que agradava Zigi, e tinha drama e era um pouco pé no chão, o que agradava K. Geralmente, assistiam aos filmes na casa da K, pois a casa de Zigi era uma verdadeira bagunça. Não era nada tão extravagante, mas agradável para ambos. Ambos sentados no mesmo sofá, com um balde de pipoca e refrigerante. O espaço entre eles no sofá era mínimo. Ambos diziam que era para respeitar o espaço um do outro, mas na realidade não era isso. Eventualmente, pode-se dizer que foi um dos dias mais marcantes da vida de Zigi. Nesse dia, Zigi finalmente havia descoberto o nome da doutora K. Tudo havia começado como um dia normal, eles haviam combinado de assistirem um novo filme. Até que a sorte nos separe, o recente filme lançado pela mais nova e maior produtora de filmes da humanidade, Paris Filmes. Zigi estava curioso para ver o filme. Não era do seu estilo, mas parecia bastante divertido. K havia descoberto que o filme era uma antiga obra da cinemática brasileira. Muito provavelmente algum brasileiro sobrevivente estava tentando recuperar a essência do seu país. Por conta disso, combinaram de irem juntos ao cinema, às 8 horas da noite de sábado. Finalmente, o dia havia chegado. Zigi havia escolhido uma camisa social verde, usando por cima um casaco branco, junto de uma calça jeans e um tênis esportivo marrom. Por sorte, ele havia tirado a sua carteira de habilitação há bastante tempo, então não foi difícil arranjar uma moto aceitável. Dentro dos padrões financeiros que ele tinha. Uma Trail, de cor vender. Custou cerca de R$ 20.900. Felizmente, por conta da sua antiga carreira como Ranger Verde, Zigi havia acumulado bastante crédito. Então, não foi difícil conseguir chegar a um acordo com o dono da concessionária, em pagar parcelado em 12 vezes. Ao chegar na casa de K, Zigi teve uma das mais belas visões que já teve na sua vida. Dr. Utilizando de uma camisa social, azul escuro, junto de uma calça social branca. Calçando sapatos sociais brancos em seu ombro, uma bolsa satinado de couro. Além disso, era visível que ela havia feito o cabelo e a maquiagem, algo que ele nunca havia visto. O coração de Zigi disparou. Ele não sabia o porquê ao certo, mas ver a K, naquelas roupas, mexia muito com ele. Ele até conseguia sentir o rosto esquentar. Parecia um adolescente apaixonado, o que não era mentira.
O próprio lutou contra o gaguejo para conseguir elogiar K, e quando ela subiu na moto e o segurou por trás, ele praticamente virou um tomate. Ziggy precisou usar de toda a sua força de vontade para manter ligar a moto e ainda a manter no caminho até o cinema. O que Ziggy não sabia era que ele não era o único nessa situação. A K quase que sangrou pelo nariz quando viu Ziggy nasquelas roupas. Pois segundo a visão dela, ele estava muito atraente. Quando a abraçou, ela até ficou um pouco tonta. Era muita emoção de uma só vez para K. Ao chegarem no cinema, compraram as entradas, pagas por Ziggy, entraram e se sentaram. A sala de cinema estava bastante cheia. Modéstia, para não dizer lotada. Literalmente, um garoto teve que se sentar em um banco de madeira, perto do corredor por falta de assentos. Segundo o dono do cinema, ninguém ficaria de fora dessa obra de arte. K e Ziggy estavam praticamente cercados por pessoas e muitas vozes conversando ao mesmo tempo. Então, o ambiente não era exatamente o mais romântico do recém-recuperado mundo, mas honestamente, isso pouco importava para os dois. Em menos de 30 minutos de filme, a sala já estava tomada por sons de risos e comentários calorosos. Isso também incluía Ziggy. K, nem tanto, mas estava sorrindo, mostrando que estava gostando do filme. Sem perceber, a mão de Ziggy tocou levemente a da K. Mesmo que por segundos, isso gerou um choque em K, fazendo o corpo da mesma ficar rígido como uma pedra, além das suas bochechas esquentarem. Ziggy olha para K, e pergunta com inocência: "Você está bem, Dr. K? Você está toda vermelha." Dr. K respira fortemente, controlando a sua respiração e ajeitando sua postura. Então ela dá um sorriso e responde: "Sim. Sou um pouco emocionada por conta do filme." Ziggy responde: "Que bom, doutora. Fico feliz que também esteja gostando do filme." Apesar da resposta inocente, isso deu um gatinho na mente de K. Ela nunca havia dito a ele seu verdadeiro nome. Na verdade, ela não havia dito a nenhum dos seus amigos o seu verdadeiro nome. Para alguns, podia ser algo bobó, mas tinha um peso emocional na K. Ela queria que Ziggy, especialmente Ziggy, a chamasse pelo seu verdadeiro nome. Então ela tomou coragem, fechou os olhos e murmurou: "Karina." Ziggy não ouviu direito, devido ao barulho, e pediu para ela repetir. Dessa vez, já mais vermelha: "K", disse Karina. Ziggy não entendia o que isso queria dizer. "Onde?", K disse. "Esse é o meu verdadeiro nome, Karina." Ziggy ficou paralisado. Em toda a sua vida desde que virou Ranger, ele nunca esperou ouvir que a K, não, Karina, falasse seu verdadeiro nome. "Que nome bonito, Karina." Falou Ziggy, com toda a sinceridade que tinha em seu coração. Karina sorriu de volta, mas desta vez podia-se dizer que era o seu melhor sorriso, mostrando os dentes. Ziggy e Karina não sabiam explicar, mas aquele momento foi mágico para eles. Era como se o mundo havia desaparecido, só restando eles dois. O que ambos não sabiam era que a partir daquele momento, os rumos de suas vidas se entrelaçariam para sempre. Opa pessoal, esse aqui é um projeto meu que pretendo investir e produzir um grande universo compilado da franquia de Power Rangers. Então, se os vídeos demorarem para saírem, provavelmente é por